pode fazer oi, sabe? Oi, pessoal. Oi, pessoal. Fala oi, pessoal. Não, joinha é muito... Não. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Nós estamos aqui hoje com a Silvia e a gente vai estar conhecendo um pouquinho da história dela. Então, para que vocês a conheçam melhor, Silvia Barbosa, 53 anos, hoje uma empreendedora, mãe do Pedro e da Maria Luísa. Vamos ouvi-la nesta tarde. Oi, pessoal. É uma honra poder estar aqui, Lu. Obrigada por ter sido escolhida, né? Vou fingir costume, mas não é a minha praia ficar falando. Mas que você tenha muito sucesso nessa sua nova empreitada. Amém. Bom, vamos, né? A gente nunca é tão fácil falar da gente mesma, né? Mas assim, quando você me chamou, eu estava pensando no alto dos nossos, que a maioria aqui, nossos amigos, no alto desses 53 anos, todo mundo tem uma historinha, ou duas, ou três, né? Então, quando você falou, venha, Silvia, contar alguma coisa que com certeza você tem, eu aceitei. Então, vamos lá. Depois que eu saí do colégio, eu fui para o Anglo. Eu fiz o ensino médio lá, primeiro, segundo e terceiro ano. No terceiro ano, eu prestei vestibular para arquitetura, que era o que eu queria, era o meu foco. E segunda opção, eu coloquei relações públicas. Então, no terceiro ano, eu passei em arquitetura no Mackenzie. E a segunda opção foi relações públicas, eu passei na VUNESP em Bauru. Toda feliz, contente, né? Porque naquela época, o nosso sonho, assim, pelo menos o meu, era sair e estudar fora, morar fora, né? Mas daí o meu pai falou, não, você não vai sair de Sorocaba. Escolha alguma coisa que tenha aqui. Fiquei triste, muito triste, né? Porque, afinal de contas, né, 17 anos era um sonho, querer, né? A gente sonha com tanta coisa. Mas, enfim, acatei. Eu fiz mais um ano de cursinho no Anglo mesmo, para não ficar parada o ano, né? E daí eu passei em administração de empresa aqui na Facas. Era Facas naquela época, Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Sorocaba. Depois virou Uniso, né? Mas era Facas. Aí foram 4 anos. Nessa época que eu passei na Facas, eu comecei a namorar. E daí o meu ciclo foi assim, namoro e estudando. No último ano eu engravidei do meu filho, do primeiro filho, Pedro. Casei e depois de mais um tempinho eu tive a Maria Luísa. Então eu tive o Pedro em 94, a Malu em 98. E são os meus amores, assim, até, né, eu falo, é uma coisa de mãe clichê, mas é o que é. E o ano que a Malu nasceu, em 98, eu tava, né, a gente tá super feliz, grávida, isso e aquilo. Quando eu estava de 5 meses dela, o meu pai faleceu. E foi muito rápido, né? Ele faleceu em julho. Em junho ele pegou uma gripe muito forte e daí foi parando tudo, parou rins, parou pâncreas, ele entrou em coma. E assim, em 2 horas foi tudo, né? Hoje, né, quando a gente lembra, a gente até é um conforto pensar que foi muito rápido, porque os médicos na época falaram, né, caso ele ficasse, ele poderia estar cego, ou alguma outra coisa mais grave, né? Então, isso hoje, como eu falei, é um conforto, né? Porque quando a gente perde alguém que a gente ama, e meu pai era para mim, de uma certa forma, uma inspiração, né? Eu me via muito nele.
E eu estava grávida. E como ele amava o meu filho, eu queria dar um outro neto, neta, porque até então eu não sabia, né? Eu lembro que a gente não soube o sexo. Eu queria, né? Surpresa. O que chegou, chegou. Então eu estava feliz e ao mesmo tempo triste. E eu lembro que eu grávida, nossa, eu conversava muito, eu não sabia o que era, eu falava, olha, filho, filha, né? Fique calma, é uma fase, tudo isso passa. E acho que por isso que eu sou tão unida com a minha filha, porque a gente se falava muito, desde quando ela estava dentro de mim ainda. E hoje, às vezes, quando eu me sinto um pouco mal, assim, ela liga para mim, mãe, entendeu? Parece que ela sente. Então, eu acho que isso é forte, né? Então, eu falo que eu penso que venha desde essa época. E, bom, daí foi uma fase difícil, eu já estava com 27, 28 anos, e eu posso dizer assim, que dos meus 30 aos 40 foram 10 anos assim difíceis, mas que eu aprendi muito. De certa forma, eu ocupei um lugar que meu pai tinha dentro da empresa, eram mais sócios e tal, e eu fui fazer parte, né? Não era muito o que eu queria fazer, mas naquela época eu não me via fazendo outra coisa, né? E sempre tem uma fase da vida que muitas vezes a gente faz o que a gente não quer, né? Mas precisa fazer, né? Se eu pudesse voltar no tempo e mudar algumas coisas, com certeza essa fase eu faria de uma outra forma. Mas é aprendizado, né? Acho que a gente aprende, a gente evolui, a gente cresce, leva os tombos, levanta de novo, mas a vida é isso, né? É cair e ficar de pé e bola para frente. Aí, chegando aos 40, a gente sempre ouve aquela frase, né? A fase da loba, que a vida começa aos 40. Para mim foi um pouco mesmo, né? Porque eu me separei em 2009, então eu estava com quase os 40, e daí eu queria sair daquela vida que para mim estava, assim, eu não estava feliz. Aí eu larguei emprego, né, já tinha largado o marido, e daí eu tinha uma amiga que estava fazendo feira de artesanato e me chamou para fazer feira com ela. Eu também gostava, fazia algumas coisas para passar tempo, né? E lá fui eu fazer a feira com ela. A gente ficou 1 ano e meio, ela ainda ficou, mas eu fiquei com ela ali acho que 1 ano e meio, até que chegou, não sei como, chegou para mim um e-mail falando de um curso de eventos na FATEC em Itu. Falei, ai, que legal, eventos, não sei o quê, porque eu, com 2 filhos, eu sempre fiz festinha de aniversário. Até os 7 anos eu fiz dos 2. E eu gostava de fazer, né? Naquela época eu cheguei nas lojas, tinha um tema, a gente pegava o tema, leva em casa, mas você monta, você faz os docinhos e tal. E, enfim, enfeita. E eu sempre fiz isso, né? Como a gente tem chácara, muitas das vezes a gente fazia na chácara. E então, quando eu vi lá eventos, falei, legal, vou fazer eventos, né? Festinha, né? E fui fazer. Passei, fiz a prova, passei, que a FATEC é uma escola, é uma faculdade técnica, né? Você faz uma prova e passa. E lá fui eu. E quando eu entrei, eu vi que não era só uma festa, não é só aprender a fazer festinha. É toda a parte técnica, né? De pré-evento, o evento, pós-evento, política para você vai alugar um salão, você tem atestado de bombeiro, né? A porta de saída, se tem, enfim, é um monte de coisa, né? E não é só festinha, tem várias aulas, assim, super
importantes que acontecem durante um evento. Porque a gente fala em evento ali, é desde um evento de festa infantil, mas um evento de um show do Bruno Mars, né? De uma palestra, de um workshop, de um podcast, né? Então a gente aprende tudo. A gente volta no começo. Então, quando eu entrei para fazer eventos, a gente entra achando que é só para fazer festinha infantil. Mas é todo tipo de evento. É um show tipo Madonna, Bruno Mars, é uma palestra, um workshop, é uma feira de vinho, feira da malha. Enfim, então a gente tem que saber todo aquele passo a passo, é o pré-evento, o evento em si e o pós-evento, né? Então, são várias aulas que a gente teve. Uma das aulas que eu amei foi de alimentos e bebidas, que a gente aprende a pôr a mão na massa, né? Então, você aprende a fazer uma ficha técnica, que nem eu agora, fazendo patê, por exemplo, né? Então, a gente tem que aprender a fazer a ficha técnica, tudo que vai, o custo, quanto cobra, né? Depois. Então, assim, foram 3 anos, é um curso, assim, completíssimo e que você sai lá de apta para fazer qualquer tipo de evento. Então, eu fiz esse curso, foram 3 anos, né? Então, nessa época, eu conheci o Wagner, né? O Wagner é de Indaiatuba e a gente ficou um tempo nesse vai e vem. Ele vinha para cá, eu ia, uma hora ele vinha, eu ia. E foram alguns anos assim, e o Wagner é uma pessoa que acolheu muito bem os meus filhos, tratava muito bem, trata ainda muito bem a minha mãe. Então, para mim, isso é assim, é o que eu levei muito em conta, porque a gente que é mãe, a gente quer alguém que trate bem os nossos, né? E eles também querem muito bem o Wagner. Então, para mim, isso foi uma coisa que foi lá no topo da lista, né? Superou todos os seus medos. Exatamente. Porque hoje em dia está tão difícil, né? A gente vê, ainda mais que eu conheci, uma coisa que eu brinco, né? Eu conheci o Wagner através de um aplicativo. E uma amiga uma vez falou para mim, você é louca, esse é um aplicativo. Eu falei, eu sempre pensei mesmo, né? Que louco, que isso, que aquilo. Mas quando eu conheci, a gente ficou no bate-papo muito tempo, né? E quando eu marquei para ele vir, foi em lugar público, né? Então a gente vê hoje em dia algumas coisas acontecerem. Essa é a regra da segurança, né? Exatamente, né? E daí eu pensei assim, ele mora fora, se não der certo, tá longe mesmo, né? Mas no fim veio a primeira vez, depois veio a segunda, veio a terceira, né? Então, graças a Deus, para mim, deu certo, né? A gente tá junto, vai fazer 10 anos já. E então, eu sou muito grata a isso também, né? A gente tem que ser grato a muitas coisas. E isso eu sou grata. Aí, depois que eu fiz eventos, eu fui fazer alguns eventos. Eu fui fazer cerimonial de casamento. E trabalhei com algumas pessoas, fiz os meus, mas lidar com noiva, você tem que ter muita paciência, tem que ter muito tempo, você tem que ter disposição. E é uma coisa que eu comecei a ver que eu não tinha muito, né? E outra, o horário, né? As pessoas hoje em dia casam 5 horas da tarde, às 6, e as festas vão até às 6 do outro dia. Você tem que ter muito pique, né? E eu tinha os meus filhos, não dava para ficar fora, né? O tempo todo, né? Eles ainda eram jovens, tal, né? Então achei melhor partir para outra área. E daí, nesse meio tempo, né, aquela coisa de vai para Indaiatuba, volta, eu com o Wagner, a gente começou a pensar em morar junto. E aonde? Essa foi a questão, né? Você vem para Indaiatuba ou eu vou para Sorocaba?
Eu nunca cogitei sair daqui, né? Porque eu nunca me vi morando fora, né? E daí eu não sei o que deu, e a cidade lá é muito boa, é uma cidade menor, é tudo muito mais prático, mais fácil, né? E no fim eu acabei indo, fui para lá em 98, em 98 não, em 2018, e já completaram 6 anos, né? E sou muito feliz lá, é uma cidade muito próspera, uma cidade muito boa, e a gente tá lá. O meu filho hoje mora junto comigo, a minha filha ficou, a minha mãe ficou, elas até então elas moravam juntas, mas minha filha casou no final do ano passado, então cada uma tem a sua vida hoje, né? E é isso. Então esse lado mãe, ainda sou mãe de um que está lá e sou mãe de outra que está aqui. E a gente fica assim, né? Se fala todos os dias. Graças a Deus existe hoje internet, é chamada de vídeo, e liga e não tem hora, né? Isso também é muito bom. E fala o tempo que dá, o tempo que pode, então a gente está sempre em contato, não tem como, né? Mas outra coisa que aconteceu quando eu falo de filhos, e a gente lembra até hoje, eu acho que a gente deve fazer isso. Eu sinto falta e ainda quero fazer mais. Quando a Malu fez 15 anos, ela não queria festa, assim. A gente fez tal, para não passar em branco, mas o sonho dela era conhecer os Estados Unidos, né? Aí, quando ela fez 16, a gente foi. Fui eu e ela. E foi uma viagem, assim, maravilhosa. Nem tanto pelo lugar que a gente foi, mas por estarmos juntas, né? Foi a primeira vez que ela fez um voo longo. Eu nunca tinha ido, né? Também amei tudo que a gente viu. A gente ficou uns 15 dias fora, e quando eu saio, eu gosto de fazer passeio que foge o comum. Sim. Todo mundo, quando vai, gosta de ir não sei aonde, assim, assado. Eu não. Eu gosto de ir onde as pessoas não vão. Então, a gente andou muito a pé, metrô, e, sabe, a gente foi em praças que quase ninguém sabe. A gente foi conhecer o Brooklyn, que é um bairro assim maravilhoso, que se eu pudesse escolher para morar, com certeza eu moraria no Brooklyn. E a gente foi numa época de outubro, então imagina, tudo para o Dia das Bruxas, sabe? Enfeites, as casas com teia de aranha, com aranha, abóboras. Então, nossa, foi lindo. Mas assim, o que a gente passou lá, né? As coisas boas que a gente passou lá, os perrengues que a gente passou lá, o que a gente riu, o que a gente chorou, porque tem hora que, assim, ela fala pouco, eu me viro, e chega uma hora que aquele inglês cansa, porque você quer entender mais rápido e aquilo não vai, e você se sente mal porque você quer pedir alguma coisa e a pessoa, aí você já está cansada, você não, né, já não flui mais como era antes. E daí, né, a gente cansa, fala, meu Deus, né? Mas é uma cidade maravilhosa, Nova York, assim, para quem nunca foi, vale muito a pena. Mas assim, o passeio em si foi porque a gente estava junta. A companhia. A companhia. O que a gente viveu lá, o que a gente passou lá, é nosso e nunca ninguém tira, né? E isso eu falo, pode ser para lá, mas pode ser em qualquer lugar. Pode ser para a praia aqui, Guarujá, Mongaguá, né? Serra Negra. Eu acho que quando você sai com a sua filha, um pai com o seu filho, a mãe com a sua filha, ou com o seu filho também, enfim, eu acho que a gente firma mais os laços, né? Você sabe que aquela pessoa, você pode contar com ela, confiar nela, isso é muito forte. Sim. Né? Então, já se passaram alguns anos, ela lembra de coisas ainda
E vai, mãe, lembra isso, aquilo? E eu lembro. Então, quer dizer, e tenho certeza que ela vai contar para os filhos um dia. Então é isso que a gente quer deixar também. Ou ela vai repetir aquilo que você fez com ela. Com certeza. Né? Foi tão válido para ela essa experiência, tanto quanto para você, que ela vai levar isso para a vida dela. E ela fala que ela quer fazer isso ainda, eu e ela. Ela não tem filho ainda, e é o sonho dela também ter filhos, tal, mas enquanto ela não tem, ela fala, mãe, a gente podia, né, fazer mais uma dessa, tal. E eu topo, mas hoje em dia também nesse corre-corre que a gente tá, mas a gente ainda vai fazer, né? E é uma coisa assim que é muito válido e fica, grava, né? Grava. Então, depois eu fiz a FATEC, fui fazer os meus eventos, conheci o Wagner, eu me mudei para Indaiatuba. Então, tudo isso entre os 40 e os 50, né? Então, a vida agitadinha e tal. Aí, quando eu me mudei para Indaiatuba, em 2018, eu fui fazer trabalho voluntário na APAE. Então, é outra coisa, assim, que para mim foi maravilhoso. Eu conheci pessoas lá que de coração enorme, além da causa, né? Pessoas, assim, que você vê que abriam mão de muita coisa para estar lá, para ajudar, para se doar, né? E isso também são coisas assim que você vai passando pela vida, você vai vendo que existem coisas que você pode fazer não só com o dinheiro. O seu tempo também é valiosíssimo. Você pode se doar em tempo, em 1 horinha, em 2 horinhas. Na verdade, é mais fácil você investir no financeiro do que você doar no seu tempo, né? Muitas vezes nessas vamos dizer, na PAI, por exemplo, né, nessas associações, eles têm um caixa. O que falta são pessoas para esses trabalhos voluntários. Falta a mão. Mão de obra. A mão. E tem uma frase que uma vez eu ouvi, e eu levo isso, né? Que é muito melhor você estender a mão para ajudar alguém do que você precisar que alguém estenda a mão para ajudar você. Então, eu penso nisso, né? Enquanto eu puder ajudar, com o tempo, né? Eu acho que a gente pode fazer um tempo, meia hora, 1 hora, se puder mais, ótimo, mas e ninguém precisa saber o que você está fazendo, né? Eu acho que a PAI, o bom disso foi que eu fiquei lá uns 3 anos, 4 até, e fazendo coisas assim que as pessoas nem sabem, às vezes, que podem fazer lá dentro, né? Então, é isso. Foi uma época que eu aprendi muito, né? A gente começa a dar valor a coisas que você acha que às vezes são, né? Pra gente pode não ser nada, mas pro outro faz toda a diferença. Uma diferença enorme. E daí, nesse corre-corre, vai vem, né? A gente pensa, né? Precisamos cuidar da gente também. E eu tava me sentindo um pouquinho acima do peso e tal. Foi uma época que eu falei pro Wagner, eu preciso perder uns pezinhos, tal, a gente quer colocar um maiô para ir numa piscina, uma praia, e não tá bom. Aí eu fui ao médico, porque eu queria alguma coisa para tomar para perder peso, né? Eu nunca fui assim, mas eu queria. Aí fui, marquei um médico e fui. Aí começou, ele faz lá as perguntas de praxe. Na hora que ele foi examinar o meu pescoço, ele falou que ele sentiu um carocinho. Ele falou, opa, você tá com um nódulo. Eu falei, nódulo? Aqui, a tireoide. E não é só um, você tem mais. Então eu vou pedir uns exames, pedir um ultrassom. Isso eu tava com 48 anos, né?
E daí eu fiz um exame e tal, mas sabe quando você faz exame? Como você faz sempre exame, dá tudo ok, beleza, fiz os exames, fiz exame de sangue, ele pediu também, exame de sangue, todos bem, todos bons. Mas o ultrassom deu mesmo, que eu estava com 3 nódulos na tireoide. E infelizmente os nódulos eram malignos. Então eu recebi ali a notícia que eu estava com um carcinoma papilífero, que é o câncer de tireoide. Daí ele se explicou, olha, é câncer, embora ele não seja um câncer assim que mate tanto quanto o câncer de mama, mas é um câncer. E a gente precisa tirar o mais rápido possível. Você está com 3 nódulos, os tamanhos não são pequenos, né? Mas vamos pedir mais alguns exames e depois a gente já agenda para fazer a cirurgia. O problema é que a gente estava entrando na segunda, não, isso já era um tempo mais à frente, né? Já tinha se passado alguns meses entre fazer o exame, voltar no médico, marcar. A gente estava começando a entrar na pandemia. E daí aquela coisa, nossa, hospital? Eu vou entrar num hospital agora, nessa época? Aí o médico falou, olha, não, como ele era médico, ele falou assim, Silvia, a gente não pode esperar muito, porque isso que está vindo pela frente aí vai piorar. Então, quanto mais tempo você esperar, a pandemia vai ficar pior e o seu caso vai ficar pior. Né? Então, enquanto tá assim, vamos fazer. Ele falou, porque é simples. Você interna, por exemplo, numa terça-feira, na quinta-feira, tudo dando certo, você sai. É rápido, é simples. Falei, tá bom. Aí fui. E assim, eu penso que quando você tem alguma coisa, não precisa esperar, não tem que esperar. Vou esperar para ver se eu melhoro, vou esperar para ver se o tempo muda, se faz sol, se chove. Não, tem que fazer? Vamos fazer. Exatamente. Não precisa esperar, né? Então vamos. Aí eu fui, fiz todos os exames que ele pediu, fiz exame de sangue, fiz ultrassons e isso e aquilo. E fui fazer a cirurgia. De fato, eu internei numa sexta-feira de manhã, fiz a cirurgia na hora do almoço. No domingo de manhã eu já tive alta, graças a Deus, né? Não é uma coisa que dói, onde me doeu, né? Não foi nem o corte, foi um cortinho grande, mas nem ficou nada, né? Porque o médico, excelente médico, graças a Deus. Doutor Eduardo Batista, que Deus o abençoe, as suas mãos. Mas assim, o que doeu depois foi aqui a nuca, pescoço e ombro, porque quando eles operam aqui, você deita e eles colocam um rolinho aqui atrás da nuca, porque você tem que ficar com o pescoço bem esticado. E os braços abertos, né? Você toma o soro, isso e aquilo, depois tira, mas assim, essa parte aqui que você fica muito tempo assim, jeito. dói, né? Porque você dorme ali e tal. E depois que você vai para o quarto, você fica com aquela sondinha aqui, mas assim, não dói nada, né? E então, os únicos incômodos pós isso, aquela dor incômoda aqui, porque você fica com o pescoço muito para trás e a gente fica rouca, porque mexe um pouco nas cordas vocais. Então você fica, e eu até brincava, era charmosa, né? Aquela voz rouca. E você fica rouca e ainda fica assim, uns 20 dias, assim, até ir, né? Ficar rouca, com a voz mais grossa, mais grave, né? E ainda fica assim um tempo, uns 20 dias, quase um mês. Mas depois aos pouquinhos vai. E daí o pior é esse pós a cirurgia, porque depois vem aqueles exames, né? No meu caso, eu fiz iodoterapia. Você tem que tomar o iodo, mas daí você tem que fazer uma dieta sem sal durante
Foram 20 dias, 15 a 20 dias. Você não pode comer nada com sal. Ah, é fácil, não come sal. Tudo Gente, sem sal? é tudo sem sal. É uma coisa horrorosa, porque você vai comer uma carne sem sal, você vai comer um arroz, você pode comer de tudo. Arroz, feijão, batata, carne, frango, enfim, só não pode colocar sal. Aí eu comecei a usar muita erva, né? Você coloca erva, orégano, salsinha, limão, orégano, já falei, salsinha, alecrim, enfim, todas as ervas que você imagina, manjericão, milho, enfim, você vai colocando, não é a mesma coisa, né? E eu até achei um sal, agora eu não lembro o nome, mas esse sal pode, mas foi assim, não foi fácil achar. Ele ajuda um pouquinho só. Daí é bom, porque eu pensei, que bom, agora eu vou perder os pesos que eu queria perder lá, né, há um tempinho atrás e não foi. Daí eu fiz a iodo, graças a Deus, depois eu continuei fazendo, fiz de novo, eu fiz a cintilografia, que é um exame para saber se ia precisar tomar mais iodo ou não. E isso foi em 2020 que eu fiz a cirurgia. Porque assim, quando eu soube que eu tinha os nódulos, eu confesso, eu levei um tempinho até fazer a cirurgia, até voltar ao médico e tal. E depois, quando eu fiz em 2020, e agora, nesse tempo de 2020 para cá, a cada 4 meses eu tenho que fazer todos os exames para ver se tá tudo ok, se tá tudo certinho. Graças a Deus, a semana essa agora que passou, eu fui ao médico com todos os exames e eu brinco assim, que ele não pede o exame de sangue, é uma sangria, né? Porque é muita coisa e vai assim até o ano que vem ainda, mas graças a Deus, tá tudo bem, tá tudo... Mas assim, o que eu acho legal falar é que o câncer de tireoide, ele é grave, é um câncer, mas eu não tinha sintoma nenhum, eu não tinha dor, eu não tinha inchaço, eu não tinha papa, não tinha aquelas coisas, eu não tinha isso, eu não tinha um sintoma, né? Porque o médico até brinca, você estava acima do peso, continua acima do peso, ele falou, mas são maus hábitos, né? A alimentação que você precisa colocar em ordem, a atividade física. Então, hoje, eu me cuido melhor nisso, mas a tireoide não era o que estava influenciando, né? Ela estava ok. O que eu tinha eram nódulos nela, e que era um câncer. Então, o quanto de atenção a gente precisa tomar? Porque o período que eu fiz a cirurgia até tomar iodo, foram quase 30 dias. Então, foram 30 dias que eu senti os efeitos de não ter a tireoide. Era cansaço, olheira, aquela vontade de só dormir. E o médico falava, é assim mesmo, porque você tá sem hormônio, você não tem mais até fazer iodo para poder começar a tomar hormônios, né? Então, assim, são coisas que a gente evolui, a gente aprende a ter um olhar mais amoroso com a gente mesma, né? Que a gente às vezes não tem. Outro dia eu ouvi de uma médica que ela falou, autocuidado também é autoestima, né? Então a gente, às vezes você fala, eu não vou no médico, essa dorzinha passa, isso não é nada. Hoje eu penso assim, qualquer dorzinha é válida. A gente não sabe, né? Pode ser só uma cólicazinha, uma dorzinha nas costas, achar que é uma pedrinha no rim, né? Mas é válido, a gente tem que se cuidar, né? E se for mais grave, seja lá o que for, se tiver no início é muito mais fácil, né? De você correr atrás, de dar tempo de, se precisar fazer uma cirurgia, enfim.
Mas é isso, eu acho que eu passei por essa fase, passou, graças a Deus, mas é uma coisa assim que foi, todo mundo ficou, nossa, mas o que que você tinha, o que que você sentia? Eu falei, nada, não tinha nada. Foi uma coisa silenciosa, né? Igual a pressão, né? A pressão alta também, muita gente não sente quando já passa mal, né? E é isso. Então, eu sou muito grata mais uma vez a Deus de ter me dado mais uma oportunidade, de ter encontrado pessoas que me orientassem nessa hora, bons médicos, né? Eu tive apoio também. Sou muito grata a todas as pessoas que nessa época estiveram junto comigo, que me apoiaram, que me auxiliaram com palavras, com ações, com atitudes, né? O Wagner foi uma pessoa muito paciente, os meus filhos estiveram ali comigo, a minha mãe foi também. Então, ter a família próxima também ajuda muito. E é isso. Graças a Deus passou. Isso também passou. Graças a Deus. Graças a Deus passou. E a sua vitória é a nossa vitória, né, Silvia? Sim. Porque, assim, eu me lembro na época que, eu não sei se você chegou a compartilhar esse momento, essa fase, com mais alguém, né, do grupo, mas eu lembro que foi um tempo que a gente estava conversando bastante sobre outros assuntos. Sim. E aí você falou, Lu, eu vou compartilhar com você porque eu sei que você é uma pessoa, eu não sei se você falou espiritualizada, religiosa. Eu acho que você usou essa palavra. Mas eu tô passando por um problema de saúde, assim, assim, assim. E eu tava do outro lado. Falei pra mim. Eu falei assim, Silvia, eu vou estar orando por você. Sim, porque né, eu creio assim que não é para morte, mas que em tudo Deus tem um propósito. Sim. Né? E assim, quando você, eu sei que estava fazendo o tratamento com iodo, né? E aí quando você voltou, né, que você falou, tá tudo certo, já fiz todos os exames, né, pós-operatório, depois de um tempo faz os exames novamente, sim, né, Silvia? E não tinha havido metástase, então assim, a gente viveu de vitória em vitória. Sim. Foi uma vitória atrás da outra, né? Então assim, a gente ouve, né, as batalhas que os nossos amigos vivem, mas a gente torce para que tudo dê certo. Sim. Né? Então, assim, eu fiquei muito feliz. Sim. Né? Porque foi uma fase que passou. Foi. E uma experiência. Nossa, porque é muito chocante quando você recebe um diagnóstico desse, que você tem um câncer. Sim. Né? Hoje, passado 4 anos já, às vezes eu falo, gente, eu passei por isso, né? Passou. E eu sempre tento ser assim uma pessoa otimista, positiva, né? Porque eu acho que a gente precisa ser por nós mesmas e pelas pessoas que estão à nossa volta, sim, né? Eu acho que às vezes a gente não pode ser egoísta a certo ponto de só pensar na gente. A gente tem que lutar pelo que a gente tem a fé ali, né? Que é estar junto com quem a gente gosta. A gente sabe que a hora de todo mundo um dia chega, né? Mas no meu caso, eu é cedo ainda. Eu ainda quero ficar. Não era hora. No meu caso é cedo ainda. Eu quero ficar um tempo mais, né? Projeto de Deus aí, Mas então, a gente não sabe, né? Ele é que sabe, mas a gente pede e acho que, graças a Deus, ele me deu mais um tempo. Sim, com certeza. Mas eu quero voltar um pouquinho lá atrás. E a gente teve uma conversa um tempo, até você estava falando desse projeto aqui do videocast, tá? Eu estava compartilhando com você que era um sonho, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em um outro momento. E você falou assim, Lu,
olhando a sua atitude, você está despertando ou está acordando alguns sonhos meus que já estavam adormecidos. Tem a ver com a sua área profissional, sobre a faculdade que você fez, 3 anos, além de ser um investimento monetário, né? Um investimento de capital, investimento de tempo, e a gente investe os nossos sonhos também naquilo que a gente está fazendo. Sim. Você tem desejo de repente, colocar a mão na massa e você faz lá as propagandas dos patês, que você já pega alguns pedidos. Terrines. Eu sei que não vai ficar aí. Onde você quer chegar? Olha, Lu, eu vou ser bem franca, né? Pela experiência que eu já tive, experiências boas e não tão boas, eu gosto de fazer as coisas sem ter mais gente fazendo. Eu gosto de poder ter a autonomia, de decidir o que eu quero. Posso ter opiniões, isso é válido. Mas na hora do vamos ver, do colocar a mão na massa, eu gosto de fazer do meu jeito. Eu sou, sabe, às vezes é uma coisinha fora, e aquilo já me deixa mal, né? E eu não gosto muito de criar o conflito. Então, eu às vezes, assim, isso no meu dia a dia, tá? Eu prefiro fazer do que pedir para que alguém faça. Sim. Eu acho que muita gente é assim, né? A gente não deve. Eu acho que são pessoas independentes, que não gostam de depender. Exatamente, né? Então, quando eu me vi nesse meio agora porque também a pandemia me forçou a rever um pouco que tipo de evento que eu queria fazer, né? Porque parou tudo, não tinha mais evento com gente, não tinha mais público, não tinha mais encontros, não tinha mais nada, né? Então era todo mundo em casa. O receber em casa, o fazer em casa, você com o marido, com amigo, com família, com mãe, enfim. Aí e isso que eu faço hoje, patês, antepasto, são coisas que eu sempre fiz para minha casa, né? Em casa, quando eu estou com mãe, com tia, com filhos, amiguinhos de filhos. Então eu falei, por que não? E começaram a surgir alguns grupos, alguns cursos online. Foi uma época que deu uma chuva de live, né? Tudo era live, era cursos online e tal. E eu comecei a ver alguns cursos assim, falei, isso aqui é legal, isso aqui é bacana, isso aqui. E era tão muito bem explicado, tão muito bem falado assim, né? E daí comprei um curso aqui, comprei um curso ali, e na minha casa mesmo eu fui fazendo os testes. E daí foi que manda para uma amiga, oferece para uma parente, leva, né, na casa de um, na casa de outro. Isso aqui é muito gostoso, isso aqui é uma delícia, isso aqui é incrível, tal. E daí eu comecei a participar lá em Indaiatuba de alguns grupos que tem vários grupos de mulheres que se ajudam, né? Que você chega, você faz o seu network, apresenta o que você vende, o que você faz, o serviço que você tem, enfim. E sempre tem um coffee break, né? Sim. E eu levava e fazia sucesso. Ai, que delícia, ai, que isso, que aquilo. Então foi aí aos pouquinhos que eu comecei a pegar em encomenda. Não é fácil. Deixa eu só interromper um pouquinho você. Tatiana, a gente precisa marcar um coffee break. Não é fácil. Tatiana, a gente precisa marcar um coffee break. Coffee break. Não é fácil. Coffee break. Mas continue. Então, e não é fácil, porque patê, muita gente faz, né? Mas você tem que fazer alguma coisa que a pessoa experimente e fale, não, isso aqui não é só um patê. Isso aqui tem alguma coisinha a mais.
E é nisso que eu quero pegar, é nisso que eu tento pegar, entendeu? No diferencial. No diferencial. A apresentação também conta muito, né? Porque você pegar um patê, colocar em um potinho de vidro, isso é fácil. Hoje em dia eu amo potinho, eu amo vidrinho. Você vai nessas lojinhas aí, lojas grandes, lojas pequenas, tem 1001 potinhos, né? Até um molho, de repente você compra um molho, hoje em dia vem em vidrinhos, você usa. Mas como que você apresenta? Você põe uma ervazinha, você põe uma florzinha, né? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque, na verdade, a pessoa come com os olhos, exatamente, né? começa a ganhar ali. Aí eu fazia isso, né? Faço isso. Mas você tem que ter um sabor a mais, né? Então é isso que eu tento fazer hoje. E de fazer esse patê que eu faço, hoje eu tento também vender algo mais. Eu tento vender a mesa. Então vamos supor, a Lucimara quer fazer um coffee break para as amigas, e ela quer um pãozinho, um patê, terrine, mais alguma outra coisa, a Silvia faz. Entendeu? E vai de. Pessoal, fica a dica, hein? E vai de gosto, porque eu tenho vários tipos que eu vou te passar, você escolhe, e para 5 pessoas, para 10 pessoas, para 30 pessoas. O que eu estou focando é que eu não quero para evento grande. Eu quero no máximo até 60 pessoas, 80 pessoas no máximo. Porque como eu não tenho muita gente, como eu não tenho sócio, e não tenho muita gente para me ajudar, eu acho que eu não dou conta ainda de estar fazendo para muita gente. E quando você faz para menos, você consegue dar, no meu caso, eu consigo dar mais carinho, mais atenção, enfim, o cuidado é maior. No meu caso, né? Tem gente que gosta de fazer, né? Que tem mais gente que ajuda, que gosta disso, gosta dessa adrenalina. Eu já gosto de fazer a coisa com mais calma. Fica uma coisa personalizada. Personalizada, né? Exatamente. Então é isso. Então assim, e o curso de eventos ajuda muito isso, a você ter essa visão, né? De tempo, de espaço, de quantidade, de qualidade, o que você pode fazer, o que você não deve fazer, né? Enfim, é uma área assim muito, muito ampla. Sim. Eu desejo que dê muito certo. Que você eu espero. Eu quero que Deus a ouça. Mas é isso aí, aos pouquinhos, né? Eu não gosto de dar um passo maior que a perna. Eu quero ir com calma, fazer as coisas certas, né? Ter um público bacana, que goste, né? Eu prefiro ter 10 que gostem e que sejam fiéis do que ter 100 e que venham uma vez por ano. Né? Legal. Mas, partindo agora para o grupo, alguém colocou uma pergunta lá para você. E eu estou aqui para não deixar você esquecer. Jamais. A Gislene, nossa amiga, colocou lá no grupo. Silvia, qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar na sua vida até hoje? A separação, sem dúvida nenhuma. Porque eu venho de uma época não, eu venho de uma família que acha, que pensa assim, que a gente casa é para a vida toda, né? E eu também achava isso. Eu acho que todo mundo que casa, hoje em dia eu espero, que pensa assim, que não é, vou me casar, se não der certo, amanhã eu largo. A gente espera, a gente quer que não seja assim. Que dê certo. Mesmo porque vem os filhos, tal, né? Muitas das vezes vem os filhos. Então essa foi para mim a mais difícil, porque não envolvia só a minha parte, envolvia a família, envolvia os filhos, né?
eles estavam numa fase assim, adolescente, né? A Malu estava com 10, o Pedro 13 para 14, a Malu entre 9 e 10, numa idade difícil. Mas assim, eu tinha que pensar em mim ali, porque se eu não estivesse bem, os meus filhos não iriam estar bem. Né? Eu estava entre a cruz e a espada, né? Mas eu acho que foi uma decisão assertiva. Os meus filhos estão bem, né? Cresceram bem, graças a Deus. São muito parceiros meus, né? Eu até já falei deles, o meu filho ainda mora comigo e assim, ele me ajuda, até quando brincam com ele hoje, né? Eu brinco com ele, falo, e aí, Pedro, quando você vai mudar, né? Eu preciso cuidar da minha mãe, ele fala. Então, assim, logicamente que um dia ele vai ter a casa dele, a vida dele e tal, mas, então eles ficaram bem, né? Cresceram bem. E com meu ex-marido, hoje a gente se dá bem. Assim, ele tem a vida dele, eu tenho a minha. E tá tudo certo. Graças a Deus, tudo terminou bem, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas essa foi uma fase, uma decisão, assim, para mim, a mais difícil. Sim. Tá bom. E para encerrar, essa é uma pergunta minha. A gente pede, na reunião que a gente faz, né? Com a nossa entrevistada, com o nosso entrevistado, a gente pede para que ele dê um nome para sua história. E aí, me surpreendeu. Você manda mensagem, ou a gente começou por áudio, eu acho, e aí você falou, Lu, o nome da minha história é Como uma Onda. Eu falei por quê? Não, explica para nós. Pois é, eu sou fã do Lulu Santos. Desde os anos 80, do colégio, depois, né? Eu gosto muito dele. Ele tem umas músicas que me marcam muito, né? E essa música, assim, a letra dela é muito a minha vida, né? Porque a vida vem ondas como o mar, no indo e vindo infinito. E é mesmo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Verdade. E muda. A nossa vida, não só minha, acho que de todas nós, né? Ela não é a mesma. E a minha, pelo menos, eu percebo que ela muda mês a mês. Acho que a semana muda, né? Até vamos falar sobre o humor. A gente acorda na segunda de mau humor, na sexta, no sábado já está todo mundo sorrindo. Não é porque eu sextou, mas a gente. Então, mas assim, se eu for pegar a época do Santa até hoje, quanta coisa mudou para melhor, muita coisa nem tanto. Mas eu acho que o meu saldo positivo é bem maior, e muda. Mas eu acho que é isso que é a vida. Sim. Né? A vida são esses altos e baixos, é o que a gente aprende, é o que a gente evolui. E é isso. Eu acho que eu quero daqui para frente, eu quero uma vida evoluída. É isso que eu espero. Não a vida. Eu quero ser uma pessoa evoluída espiritualmente, evoluída a pensar sempre coisa boa. Eu acho que é isso que a gente precisa focar, porque a dificuldade sempre vai estar aí. Eu acho que é isso que faz a gente crescer, né? Porque se tudo fosse tão fácil, acho que não teria graça. Sim, com certeza. Né? É isso. E eu ainda, a viagem que eu falei, que eu fiz com uma das coisas que eu queria, vou deixar aqui para as meninas que vão assistir, que vão ler e curtir, como meta. Acho que vamos ver quem adere. Eu queria fazer uma viagem com as meninas. Oh, que legal. Sabe? Não é uma viagem, não precisa ser 15 dias, mas pode ser, por exemplo, uma sexta, um sábado, um domingo.
Vamos sair, vamos escolher um hotel, vamos para uma praia, uma serra, não precisa ser tão longe, pode ser perto. Mas imagina um hotel receber 30 meninas. Aqueles quartos vão estremecer, Vamos colocar o hotel abaixo. Não, mas sabe, é uma coisa boa, é uma coisa, né? A gente tem no grupo quem faz excursão, não vou falar o nome, mas fica a dica. Sim. E eu acho, né? Pensou, freta um ônibus, Sim. sai todo mundo cantando. Nossa, Você gente, sabe isso que é eu vou muito chamar bom. ela, né, para uma entrevista, né? Ah, então. Então, esse vai ser uma pergunta já que eu vou fazer, uma ideia. Sim. Né? Eu acho que a gente pode pensar. Pode ser a longo prazo. Sim. Não precisa ser agora, Com já, certeza. para 2025, não. Mas pensar com, sei lá, daqui a um tempo a gente Sim. pensar, né? Silvia, você sabe que você é uma das pessoas do grupo que são motivadoras, incentivadoras, que traz muitas ideias, né? E a gente vai executando. Então, nada do que você fala, eu deixo guardadinho. Sempre anoto lá. Eu sei, você lembra de coisas que nem eu lembro. E no tempo certo, vai fluir. Sim, né? não é? Eu acho assim, eu começo a pensar agora também que tudo que a gente solta, o universo pega lá, né? Então, quem sabe, né? Então. Quem sabe a gente começa a... Não precisa ser 30 meninas, que sejam 10. Sim, né? O que vale são as companhias. São, porque daí, por exemplo, essas 20 que não foram, vão olhar e falar, olha, até que foi legal, acho que eu vou. A gente sempre começa do primeiro e nunca para aí. A gente vai pro segundo e vai pro terceiro e assim. Que vá, que por enquanto vá você e eu. Vai. A segunda vai a Tati, depois vai a Renata, a Adriana, a Gislene, Jane, Paula, Kátia. Vamos marcar. Quem eu não lembrei, me desculpe, mas é muito nome. Você também, junto com a gente, é aquela pessoa que quer investir no grupo. Né? Eu percebo assim que nós somos aquelas pessoas que a gente não vai desistir do grupo. A gente vai permanecer junto até o final de todas as coisas. Até o final de cada uma. Tem uma frase que está sendo muito habitual agora, né? E a gente conversou, estava com a Tatiana. Então, quando eu falo Tatiana, é porque a Tatiana está aqui. Só que ela está por trás das câmeras. Ela é nossa diretora. Ela é a diretora. Então, a gente estava conversando e tem uma frase que cabe para nós dois como uma luva, né? Nós já vivemos mais do que aquilo que a gente tem ainda para viver. Sim. Né? Então, a gente tem que aproveitar no máximo, né? Então, assim, o meu desejo é que a gente nunca se desconecte. É que a gente permaneça com o grupo que a gente já formou e sempre buscando outros, né? Porque a nossa lista é muito grande. Sim. A nossa lista é muito grande. Mas, Tatiana, tem alguma pergunta para fazer para a Silvia? Tirou toda... Trouxe para nós a sua história, uma linda história, uma história de superação, de cura, transformação, relacionamento familiar, que é o que a gente vive hoje, né? Quando eu falo assim, relacionamento familiar, todos nós temos as famílias, né? Que são as pessoas que a gente não escolhe. Mas o seu relacionamento com o Pedro e com a Malu, eu sigo vocês e vejo o quanto você é uma mãezona. Vocês não somente são uma família, vocês têm um vínculo de aliança. Sim. Aliança de um casal, né? Que coloca aliança lá para dizer é infinito, porque não tem começo e não tem fim. Então, assim, não basta ter filhos, não basta ser filho. Se não tem uma conexão, não tem sentido. Né? É verdade. Então você com o Pedro e a Malu, eu vejo assim, que vocês têm uma aliança. Vocês formaram uma aliança. E isso se deve assim, totalmente ao seu investimento na vida deles. Né? O seu cuidado, o seu amor, né? Em todo momento, assim, mesmo que você viva a sua vida, eles estão em primeiro lugar.
Sim, Eles são a sua prioridade. Sim, Eu acho que se eu tivesse que responder uma pergunta que não foi feita, mas se eu tenho algum orgulho na vida, Sim. é a maternidade. Sim. Eu acho que os meus filhos, assim, eles são tudo, logicamente, mas quando eu me vi só com 2, né? Eu sempre deixei claro para eles assim: aconteça o que acontecer, me liguem, me chamem, eu vou estar ali, né? Seja coisa boa ou coisa ruim, porque a gente cria da melhor maneira que pode. Sim. Mas existem influências. Com certeza. Né? A gente não sabe. Então, eu sempre fiquei mais com medo pelo lado do Pedro, Sim. né? Porque a Malu estava sempre mais próxima, Sim. mas o Pedro, com essa coisa de jogo, ele jogava e às vezes ele ia para fora, tal. E a gente, né? Às vezes eu sabia com quem estava, às vezes nem sempre, né? Mas eu falava para ele, eu falava: aconteça o que acontecer, me ligue, eu sou a única pessoa que você pode confiar e contar. Com certeza. Tem outras pessoas que podem ajudar, tal, mas não como eu. Sim. E dito e feito, né? Teve umas 2 vezes que ele precisou de ajuda e para mim, que ele ligou, eu fui, deu certo, graças a Deus, não eram coisas graves, mas eram coisas assim que ele poderia ter chamado outra pessoa, mas ele não esqueceu do que eu falei para ele. Então eu acho que isso que nos torna forte. Marca. Né? Assim, eu penso isso com qualquer um. Se você falar uma coisa, cumpra o que você fala. Né? Isso com filho, com parente, com cliente. Falou, prometeu, cumpra. Sim. Se não for fazer, então não fale. Né? Sim. Porque uma coisa que eu não faço com os meus, por exemplo: mãe, que hora você vem? Não sei, porque se eu falar um horário e eu não chegar, eles vão ficar bravos. Com certeza. Então, se você prometeu, cumpra. Sim. Então, com eles eu sempre fui assim. Então, acho que por isso que também tem essa união que você falou, esse laço, né? Com certeza. Porque a gente não é aquilo que a gente diz, a gente é aquilo que a gente faz. Exatamente. Não é? E a nossa palavra, ela vai antes de nós. Sim. Né? Porque ela chega, mas aí você tem que ter Exatamente. a atitude. Exatamente. Bom, quero te agradecer, primeiro pela confiança. Imagina. Porque você aceitou prontamente, né? Esse momento, estar com a gente aqui. Compartilhar a história não é fácil. Não. Né? Eu vejo que a pessoa tem que ter um desprendimento. Eu acho que essa seria a palavra. Né? E saber que as experiências que a gente passa sempre servem de lição, né, para outras pessoas. Sim. Né? Então eu vejo isso na sua vida. Sim, eu acho que eu estou em paz com tudo que eu fiz. Eu não acertei tudo? Claro que não. Né? Tem gente que não gosta de mim? Tem, claro que não. Tem gente que eu também não gosto? Tem, claro que não. A gente não é perfeito. Sim. A vida é assim. Sim. Mas assim, eu acho que das pessoas que não foram tão ajustadas à minha vida, vamos colocar assim, são pessoas que às vezes a gente aprende a não querer ser como aquelas pessoas. Sim. Né? Mas que precisaram passar para a gente aprender isso. Sim. Mas não quero mal a ninguém e que todo mundo seja feliz, porque gente feliz às vezes, como dizem, não enche o saco, né? Mas é isso. Bordões, né? A gente não acerta tudo. Sim. Mas eu acho que pelo menos, né, nessa vida, pelo menos que a metade eu já acertei. E tem muita coisa pela frente, como você falou, tem muita coisa que eu ainda vou errar. Muitas viagens que a gente vai Muitas fazer. viagens que nós vamos fazer. Muitas eu não sei, assim, mas pelo menos uma. Não, eu já estou vendo lá na frente. Eu já estou vendo a gente com 70, com 80. Mas tá vendo como o que eu falei, então, é válido? Porque essa sua ideia, você já me falou há muito tempo atrás. Sim. E eu lembro que eu devo ser uma das pessoas que eu falei: eu vou. Sim. E eu tô aqui. Sim. Então, se eu prometi, vai acontecer. eu tenho que
fazer. Porque se eu não fizesse, eu não ia estar contente comigo e você ia estar triste, frustrada, porque a Silvia falou. Não, mas é isso, eu acho que é isso. Isso sou eu, né? Se eu falo, que se não dá, não dá. Mas você sabe que eu sempre conto com você, né? Ah, eu sei. Você sabe. Eu sei. E aqui hoje nós temos uma lembrancinha, que é do nosso coração, para você. Eu vou esticar minha mão aqui, tá? Eu não posso levantar, mas a Tatiana pode. E ela vai vir até aqui, ela vai dar uns passinhos aqui. Vai dar uns E eu passinhos. espero que você goste. É pra abrir agora? É com muito amor e carinho. Acho que tem tudo a ver com você. Eu não chorei, tô com o nariz trancado, ó. Mas não chorei. É para abrir e mostra pro pessoal. Obrigada por nos Muito escolher. delicadinho. Ai, gente, que obrigada. Muito obrigada. Não pode tirar assim, ó. Pode puxar a cordinha, que daí é mais fácil. Pra você não desfazer os nozinhos e lacinhos. Ai, tchananana. Vamos ver. Eu acho que ele não vai gostar. Aqui. Eu vou chorar? Eu vou chorar? Eu vou chorar? Não. Tchá. Vamos ver, é verde, da cor que eu falei que eu gostava. Ai, agora eu vou chorar. Gente, que coisa mais linda! O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Guimarães Rosa, é isso aí. Ai, sua safada. Obrigada, Lu, obrigada. Olha, deixa eu mostrar. Mas o que é isso? É um... Peraí. Deixa eu ver. Silvia, ganhei aqui. Eu não sei o que é ainda. É uma agenda, um caderno. É um caderno. Ai, que coisa linda. É um caderno. Que coisa linda. Olha. É um caderno. Eu amo escrever. Olha! Gente! Vocês não estão vendo, eu tô, mas é assim. Ele tem um... Marca d'água. Marca d'água, eu ia falar holograma, mas não é uma marca d'água. Com isso aqui, histórias para contar, não sei se dá para ver. Sim. Nossa, maravilhoso, Lucimara, que coisa minuciosa, que carinho, que cuidado, que ideia. Adorei, amei. Venham para vocês ganharem esse presente, é coisa mais linda. Lindo, Guimarães Rosa, essa frase para mim é muito forte. Sim. E eu gosto muito dela. É muito lindo. Obrigada, Lu. Obrigada. Ui, tava bem o negócio. Obrigada. Eu tô chorando, mas é que eu tô feliz. Não é de tristeza. Porque eu achei que eu ia chorar tanto. E no fim, não. Falei bem. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tatiana, obrigada. Beijo pra você. Obrigada. E agora eu vou comer um docinho aqui, porque tem balinha de chocolate. O cabelo tá certo? Ai, eu tenho que apresentar a Silvia. Esqueci. Como assim? Eu tenho que apresentar você. Pode fazer. Oi. Sabe? Oi, pessoal. Oi, pessoal. Fala. Oi, pessoal. Não, joinha é muito... Não. Oi, pessoal.